Eu quero chamar a atenção para a próxima notícia que tem muito a ver com essas análises e essas reflexões dos nossos comentaristas. Integrantes do Conselho Nacional de Justiça defenderam os gastos milionários do Judiciário. Em uma entrevista, um dos magistrados afirmou que muitas das críticas ao poder são injustas e afirmou que muitos juízes lidam com uma carga processual acima da média global, o que torna necessária a concessão de indenizações. Além disso, ele também afirmou que existem penduricalhos legítimos e disse que todas as despesas do Judiciário são publicadas, são divulgadas de forma adequada. De acordo com um relatório da ONG Transparência Brasil, 819 milhões de reais foram gastos em 16 meses com o poder, com integrantes do Judiciário chegando a receber mais de 300 mil reais no período. Você, Cristiano Beraldo, a avaliação de um integrante do Poder Judiciário, integrante de uma alta corte, dizendo que as críticas são injustas e muitos juízes trabalham muito, né? Só que ele falou de uma maneira bonita, lidam com uma carga processual acima da média. Não é à toa que assessores ficam aí escrevendo sentenças e os juízes só assinam sem ler. Olha, a gente precisa resgatar um tema que está em curso, um processo de investigação no Mato Grosso, se não me engano, em que os assessores de desembargadores foram presos ali, denunciados por estarem vendendo sentenças. E aí eu tenho que perguntar, eles escreviam as sentenças e o magistrado assinava sem ler? Porque se esse é o caso, então é preciso afastar imediatamente o magistrado que está atuando neste nível de irresponsabilidade, porque quem passou no concurso foi o magistrado, não foi o assessor. E tem mais. Quando um magistrado se coloca desta forma, mesmo que ele esteja assinando sem olhar, tem que ser punido por irresponsabilidade. Então, a gente vê que há um esforço imenso do próprio judiciário em se proteger, a ponto de se desconectarem da vida real e se manifestarem no sentido de dizer que eles são abusados pelo volume de trabalho, são pobres coitados que estão procurando entregar à sociedade o que a sociedade demanda, mas que isso tem um preço, por isso recebem esses benefícios, esses acúmulos de salário e o teto constitucional. Não, o teto constitucional serve para os outros, porque o que eles recebem não é aumento de salário. O salário fica ali, estabelecido no limite máximo do ministro do Supremo Tribunal Federal. O resto, assim, são compensações, são alguns benefícios que eles fazem jus, afinal de contas, eles promovem a justiça no Brasil. Tanto é que, se perguntarmos para qualquer pessoa da nossa audiência se eles têm ou não têm um sentimento de que o Brasil é um país justo, eles olham para o judiciário e falam, não, esses 100 bilhões que gastam do nosso dinheiro para bancar o judiciário é muito bem investido, porque eles nos transformaram num país onde a justiça tem J maiúsculo. Que façam essa pesquisa e talvez se decepcionem com o resultado. Pois é, a justiça brasileira consome um pedaço importante do produto interno bruto. Certa vez o Luiz Felipe Dávila, acho que publicou um texto na internet trazendo números impressionantes, né, Dávila? Você fez um ranking, colocou o ranking das justiças mais caras do mundo. O Brasil está com medalha de ouro, é verdade? Medalha de ouro, Caniato. 1,6% do PIB. Nenhuma justiça do mundo custa o que a nossa custa. Eu acho que eu vou mandar um exemplar da história da Revolução Francesa para esses membros do Judiciário, porque às vésperas da Revolução Francesa, a República dos Privilégios parecia que a vida ia continuar normal por muito tempo. Só que eles não perceberam que estava pronto, quase lá no ponto do não retorno. E o ponto do não retorno aconteceu naquele fatídico dia de 14 de julho de 1789.
O Brasil está chegando nesse ponto de não retorno, mas essas pessoas sentadas na alta burocracia não estão percebendo. Está chegando a hora, prepare-se. O que dizer de um país que tem o judiciário mais caro do mundo? O que dizer de um país que tem um teto constitucional e os defensores da lei e da Constituição violam esse teto, criando os tais dos penduricalhos? Eu vou mencionar só alguns aqui para dar esse gostinho amargo na boca de todos nós que pagamos impostos. Qual é a categoria, além dos ungidos da justiça, que tem quinquênio? Imagina só, você trabalha na Jovem Pan, né, Canhato? Então agora você vai receber um adicional por tempo de serviço de 5% a cada 5 anos, porque você trabalha muito. Então você vai ter que receber 5%, que pode chegar a 35% do teto constitucional. Não é uma maravilha? Aí você vai também pedir assim, agora eu quero licença-prêmio. O que equivale a mais ou menos 3 meses de trabalho, que paga uma média mensal de R$ 12.400 de licença-prêmio. As pessoas trabalham muito, precisa ter uma licença. Depois tem uma outra que chama licença compensatória por exercício cumprido. Essa é ótima. O seu colega do lado aí não está fazendo o trabalho. Aí você tem que fazer o trabalho dele. Mas aí você vai pedir uma licença compensatória, porque você está fazendo o trabalho do outro que devia estar fazendo, mas você que está fazendo. Então você quer ganhar essa licença compensatória também. Bom, depois tem os auxílios. Todos os auxílios. Auxílio moradia. Você tem uma ajudinha de aluguel, porque você está, afinal de contas, trabalhando numa comarca longe da sua casa, você precisa ter um auxílio moradia. Aí tem auxílio educação, auxílio transporte, auxílio paletó. E além de tudo isso, que custa 1,6% do PIB por ano, você tem 60 dias de férias. Que, na verdade, você é um cidadão especial. O resto do Brasil inteiro tem 30 dias. Mas você, por ser juiz, precisa o dobro dos brasileiros. É esse o poder que esses magistrados estão dizendo que é normal, que é bom? É um verdadeiro absurdo, é um escárnio, é um desrespeito. Mas eu queria dar um livrinho da Revolução Francesa e um despertador, porque a hora está chegando que a paciência vai entornar e nós não vamos aguentar mais. Só para fechar esse assunto, o Roberto Mota também vai trazer o ponto de vista dele. A gente repercute uma entrevista que foi concedida por um integrante do Poder Judiciário, dizendo que as várias críticas que são feitas por muitos setores da sociedade em relação ao custo da justiça brasileira, principalmente quando a gente faz esse recorte olhando para o PIB, 1,6% do PIB é consumido pela justiça brasileira, o que nos coloca no topo de um ranking com as principais nações do mundo. Você, Mota, segundo esse magistrado, são críticas injustas, eles trabalham muito. Há 2 aspectos dessa questão. Um deles é o custo. O outro são os resultados. O economista Thomas Sowell disse uma vez que ele não se incomodava se cada deputado americano no Congresso ganhasse vários milhões de dólares de salário, contanto que o trabalho deles gerasse um resultado positivo. Eu acho que nós não somos injustos se dissermos que, de uma forma geral, a justiça brasileira é lenta. Nós somos o país dos embargos infringentes, lembram? Nós somos o país do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso. Nós somos um país onde um processo julgado em 4 instâncias pode ser declarado nulo por uma tecnicalidade como um erro de endereço, por exemplo. Nós somos um país onde processos sigilosos vazam todos os dias. E sentenças voltam no tempo para modificar uma coisa julgada. E as empresas e os cidadãos que se virem, que vivam na insegurança jurídica permanente. Para quem vive uma situação de injustiça, qualquer custo é alto demais.